seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Muito bem, amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho a grata satisfação de chegar aqui como ministro de Deus. Eu venho trazer não somente um recado de Deus, mas o poder dele. Eu venho em nome de Jesus para abençoar a sua vida. Os próximos minutos que vamos passar juntos poderão mudar você completamente, como acontecia no passado, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pisou aqui na face da terra, como quando ele andava de cidade em cidade levando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, abençoando. Eu creio que hoje haverá de acontecer também. Eu chego aqui como ministro do Evangelho, eu chego em nome de Jesus. Eu vou clamar aos céus, vou invocar o poder de Deus e quero ver a mão do Senhor Deus operando poderosamente. Eu tenho certeza que Deus há de passar por esse país e fazer muitas maravilhas. Então vamos nos preparar, vamos acreditar, vamos confiar no Senhor e vamos tomar posse da bênção. Hoje eu queria falar sobre resistir até vencer. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus veio aqui à terra, ele lutou com o diabo e venceu o diabo. E a vitória de Jesus sobre o diabo foi feita em nosso lugar. É como se fôssemos nós que tivéssemos vencido o diabo. Quando ele venceu o diabo, a Bíblia Sagrada diz que ele terminou a obra. Ou seja, tudo aquilo que o diabo trouxe com o pecado do homem para o mundo foi derrotado, foi destruído. Ora, se nós somos de Deus, se nós aceitamos a Jesus como Salvador, se nós acreditamos na palavra de Deus, se Jesus venceu o diabo, por que então o diabo consegue manter muitos de nós, se não a maioria, em sujeição, debaixo da autoridade dele? A uns ele põe na miséria, e a pessoa passa a vida na miséria, uma pobreza que faz gosto. A outra pessoa, ele faz a pessoa ter problema de saúde. A vida toda a pessoa não sai de consultório médico, de hospitais. Outros ele faz viver no pecado, prostituição, na desonestidade. Outros vivem como loucos nesse mundo, como se tivesse um problema de um distúrbio mental que a pessoa não consegue raciocinar direito. E por aí afora vai. Ora, essas pessoas já não pertencem mais ao inimigo. Por quê? Elas aceitaram a Jesus. Elas passaram a fazer parte da família de Deus. Se você ainda não passou, você tem que passar. Do contrário, tudo que se fala, tudo que o Evangelho fala que Deus fez de você, não tem valor na sua vida. Você está fora da bênção de Deus. Mas se você vem fazer parte da bênção de Deus, você torna-se um membro da família divina. Meu irmão, o diabo não pode mais, mas de modo algum, de maneira alguma, exigir que você sofra alguma coisa que Jesus já sofreu, que Jesus já pagou o preço em seu lugar. Pois bem, então nós estamos sofrendo. O que temos que fazer agora? A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas resistir até quando, missionário? Vamos resistir a vida toda? Então nós vamos aprender hoje. Se você tem a Bíblia com você, abra, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos começar no versículo número 8. Aqui o Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, eu vou ler os 3 versículos, depois a gente vai comentar versículo por versículo. Sendo que o primeiro eu vou passar um pouquinho mais rápido, que eu já tenho pregado outras vezes esse versículo. Vou só dar uma panorâmica. Mas o 9º e o 10º a gente vai estudar a fundo. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou
a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então vamos entender aqui que o Espírito Santo começa dizendo que nós devemos ser sóbrios. Sóbria é aquela pessoa que se veste com modéstia, com recato. Tem pessoas que a moda é uma moda extravagante, a pessoa já põe aquela roupa e sai no meio da rua, saindo, soltando aquela roupa e todo mundo fica de olho nela, até com dó daquela pessoa. Mas espiritualmente significa a pessoa ser acordada, ser dona de si, não pegar qualquer bonde andando e não perder também aquilo que Deus está dando. Quer dizer, uma pessoa sóbria, inteligente. Mas além de ser sóbrio, Deus diz que nós temos que vigiar, tomar conta. Suponhamos que eu seja vigio de uma fábrica. Eu trabalho à noite. Me coloco ali um cacetete, me coloco um revólver na cintura, com aquela farda, e eu fico rondando à noite. Eu vejo um barulho lá nos fundos, o que eu faço? Eu vou tomar conta. Se é alguém, eu dou lá um tiro pro alto para ameaçar, e se quiser entrar, eu tenho que mandar chumbo nele. É a minha profissão. Eu sou vigia, eu não posso deixar. Telefono para a polícia na hora. Bom, eu cumpro as normas que me mandaram como vigia. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós estamos muito bem armados. Preste atenção. Nós estamos muito bem armados. Armados com o quê? Vamos acordar, né? Com a palavra de Deus. Então o inimigo, ele se levanta contra a gente e ele vem trazer uma doença, uma enfermidade. Na mesma hora, nós damos o tiro de advertência. Pai, eu vou usar o teu poder. Em nome de Jesus, está amarrado, não pode entrar. E se ele insiste? Bom, chumbo nele. Poder de Deus, destrua esse mal, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu estou vigiando. E a Bíblia manda que nós sejamos sóbrios e vigiemos, porque o diabo, nosso adversário, ele nunca vai ser um ser imparcial. Não, meu problema é com Deus, não é com a imagem de Deus. Não, não. Ele é nosso adversário mesmo. É inimigo de Deus e nosso adversário. Ele quer acabar com a gente, quer nos vencer. Ele anda, diz a Bíblia Sagrada, ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E tristemente, ele tem tragado a muitos. Bem, eu só dei essa panorâmica porque não é a mensagem deste programa. Hoje eu vou mostrar a você que tem que resistir até vencer. Então a Bíblia continua dizendo o seguinte, versículo 9 agora. Ao qual resistir firmes na fé. Entendamos o seguinte. Vem o sintoma de um resfriado. Vem o sintoma de uma dor, de uma infecção. É claro que nós mandamos o resfriado, a dor embora. Mas nós temos que resistir, não é simplesmente ao sintoma, entupiu o nariz, o mal, vai embora. Não, nós temos que resistir ao diabo que causou aquele entupimento. Porque se nós mandarmos o entupimento embora, o diabo está tentando nos destruir. Ele manda um outro para colocar a coriza. Nós mandamos embora a coriza. Ele manda um outro para colocar a infecção na garganta. Aí nós sentimos mal, mandamos embora. Ele manda o outro para colocar a febre. E por aí afora vai. Mas se nós resistirmos a ele e, logicamente, aos seus sintomas, ele não vai ter condições de continuar nos atacando. Mas como é que se resiste, missionário? Porque eu já tentei e não funcionou, missionário. Acordei de madrugada, estava com sintoma de uns ataques, resisti e se eu não fosse para o hospital, eu tinha ido para o Beleléu. E a pessoa, quando não é curada, não deve ficar insistindo, não. Ela deve procurar o tratamento. Porque é prova que ela não soube usar a palavra de Deus. Aqui a Bíblia mostra para nós onde está o nosso erro. Ela diz assim, resistir firmes na fé. O que
que resistir firme? É coisa tão simples a palavra firme. Firme significa fixo, estável, alguma coisa que não se move. Então muita gente erra porque resiste, como diz, eu tentei e não funcionou. Significa que ela não estava firme, ela queria ver se funcionasse bem. É como alguém às vezes me escreve uma carta e diz: missionário, ore muito pelo meu marido para ele se converter. Porque meu marido tem amante, meu marido gasta dinheiro na rua, não dá nada em casa, tal, me agride, me espanca. E se ele se converter, eu vou me converter também. Quer dizer, ela não está decidida que o Evangelho é a verdade. Se funcionar, ela pega esse caminho também sem estar convicta. É porque funcionou e ela se sente grata. Até que surge uma outra crise e ela faz um outro pacto com alguém mais e vai seguir aquele outro alguém. Quer dizer, se a pessoa não está convicta do Evangelho, como é que ela vai seguir a Cristo? E quando a pessoa não está convicta, ela vai ver se funciona. Ela não está fixa, firme. Resultado, não vai receber. Firme em quê? Na fé. A palavra fé, ela tem assim um conceito muito errado. Ou as pessoas têm um entendimento errado a respeito de fé. Fica melhor assim. Existe, por exemplo, eu sou da fé católica, eu sou da fé batista, eu sou da fé espírita, eu sou da fé budista. Então a fé significa religião. Não é o que a Bíblia diz. Existe aquela pessoa que chega e diz que eu tenho muita fé. Não é bem assim. Para quem ainda não sabe, deixa eu explicar que esta foi uma das maiores descobertas que eu tive na minha vida. Eu não sabia o que era fé. É fácil, o dicionário diz, pois é, nem o Aurélio diz o que é fé. Não tem um dicionário que diz. A Bíblia diz, em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Como é que se adquire fé? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, não escuta, mas ouve, dá atenção, recebe a palavra de Deus, lá no fundo do seu ser, no seu espírito, ela produz uma reação que a Bíblia chama de fé. É aquela certeza, aquela convicção. Ora, de posse dessa certeza, dessa convicção, que a Bíblia diz que é fé, você vai e determina, você vai e exige, você vai e toma uma posição. Você então está agindo por fé. Fé é aquela certeza. Aqui diz o seguinte: resistir firmes na fé. Entenda bem. Você não pode resistir firme no desejo. Você tem muito desejo de ser curado, tem muita necessidade. E você resiste, não funciona. Você tem que ter uma base. Você tem que ter um alicerce. Você tem que estar estabelecido em algo. E a única coisa que serve de alicerce, que serve de base para você se estabelecer, é a fé que vem pela palavra de Deus. Não tem outra coisa. A necessidade não serve. A palavra do homem não serve. O dogma das igrejas também não servem. Os dogmas da igreja, esses regulamentos, eles só servem para eles, mas não para lutar contra o diabo. Para lutar contra o diabo, para vencer o diabo, você tem que ter a fé, a base, a certeza. Aí você é estabelecido na base, na certeza, na fé, firme, fixo, não movível, não uma hora que você está quente, outra hora você está frio,
Uma hora você quer porque Deus disse, Deus lhe deu a fé. Outra hora você, eu não sei, eu não entendo, essas coisas não funcionam para mim. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Não, você não vai conseguir nada. Então você tem que resistir. O diabo está vindo, trazendo a infecção, a inflamação, a dor, o caroço, o defeito físico, a tentação, o pecado. Você vai resistir a ele firme na fé, estabelecido na fé. Você resiste com aquela certeza da palavra de Deus e o mal vai embora. O mal aí vai desaparecer. Se não for assim, não adianta. Uma senhora, não vou nunca identificar, ela não é pastora da Igreja da Graça. Ela contou-me um caso sério. Ela disse, missionário Soares, eu fiquei quase maluca. De repente, de uma hora para outra, eu comecei a ter problema mental, a pensar obscenidades. Ela disse, olha, a coisa é tão séria que eu não tenho coragem de repetir para o senhor. Eu não conseguia nem orar a Deus. Eu ia orar, Pai, em nome de Jesus, surgiam quadros, figuras, palavras obscenas, coisa brava na minha mente. Mas parecia que a minha mente eram 2 disquetes de código de computador. Um fixo e um outro saiu fora de circulação e jogava as coisas erradas aqui. Eu falei, como é que a senhora conseguiu a libertação? Ela disse que conseguiu. É só, olha, missionário, eu tinha que me firmar na palavra de Deus, naquilo que eu aprendi, repreender, e vi o pensamento, e vinha, eu repreendi, lutei e venci. E eu fiquei pensando nas pessoas que o diabo resolve colocar, não a obscenidade, às vezes também, o desejo de se matar. E a pessoa ouve a voz, ou de cometer um crime, vai, mata, tira sangue, faz isso. Ou de adulterar, ou de ser desonesto, por aí afora vai. É uma coisa séria, quando o diabo lança-se contra a pessoa. E Deus está nos dando a fórmula que resistir até vencer. Talvez você esteja numa dessas. Missionário, é um fogo, é uma tentação, uma atração. Eu não sei mais o que eu vou fazer. A mulher disse, eu não conseguia falar com Deus, missionário. Deus, mas vinha cada obscenidade, negócio bravo em mim. Eu ficava como louca. Eu parava, eu dava um berro, está amarrado. E a coisa continuava. Eu disse, irmã, o que a senhora fez? Firmei-me na palavra. Firmou-se na palavra. Diz aqui o versículo que ao diabo, que é o autor das tentações, da doença, da enfermidade, do infortúnio, do mal, da desgraça, do acidente, você tem que resistir. O que é resistir, meu irmão? É não ceder, é opor-se. Resistir é fazer face a alguma pessoa, alguma coisa, alguém. Então você não cede terreno. E o diabo parece estar com a razão. Parece que ele tem poder para acabar com você. Você se opõe a ele. Você não vai entrar. Eu vigia, atiraria, acabaria a munição, me atracaria com ladrão, porque eu fui pago para tomar conta ali, e eu não deixaria ele entrar. Aqui a mesma coisa. Com o ladrão, talvez fosse mais forte que eu, tivesse armado e acabasse com a minha vida. Com o diabo ele não é mais forte. Por que o diabo não é mais forte do que eu? Porque diz a Bíblia, maior aquele que está em vós, abre os seus olhos, hein? Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, o diabo não pode acabar com você. Deus é maior, Ele está em você. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Você tem que resistir, tem que se opor, você tem que não ceder terreno e enfrentar, fazer face ao inimigo. Agora, como é que você resiste? Firme, inabalável, estabelecido em quê? Na fé. O que é a fé? É aquela certeza, aquela convicção que lhe veio ao coração
quando você ouviu a palavra de Deus. Eu não tenho fé, missionário. Então ouça a palavra de Deus. Mas eu quero lhe dar uma verdade, uma boa notícia. Você já está há 20 minutos me ouvindo. Eu comecei a falar há 19 minutos e pouco. Nesses minutos, Deus já tem lhe transmitido a fé. Deus já está lhe construindo uma fé. É com esta fé, essa certeza, é que você vai resistir ao inimigo. Então, ao qual é a ele resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A pessoa diz, não, essa é uma tentação que nunca aconteceu. Dessa irmã, que eu lhe citei, essa pastora, que não é da Igreja da Graça. Se fosse, eu diria, é pastor da igreja, não é da Igreja da Graça. Tudo bem, essa pessoa que foi bombardeada pelo mal, não foi a única. Em todo o mundo, o diabo está usando a mesma artimanha. Muitos não confessam, porque tem uma grande posição, são pessoas de destaque, essa irmã também o é, e ficaria mal se dissesse que de uma hora para outra as suas mentes foram invadidas com palavras obscenas, com figuras de erotismo, com pensamentos sujos e malignos. Mas as mesmas aflições se cumprem. Há irmãos em outras partes do mundo que estão sendo tentados como você para fazer o que está na sua mente para fazer, ou que você já tem feito. É o mesmo demônio que diz, mata, adultera, roube, prostitua e não sei lá mais o que. Ele está fazendo isto. O diabo os despacha para os cantos da terra. Então a sua tentação não é uma coisa nova, que de uma hora para outra aconteceu e você agora é sujo, pensou as maldades. Não! É o diabo que inventou e quer acabar com você. Meu irmão, resista a esse demônio firme, estabelecido, imovível sobre a palavra de Deus, sobre a revelação, sobre a certeza daquilo que Deus está falando no seu coração, ao qual resistir firmes na fé, sabendo, tendo ciência, que as mesmas aflições, mesmos sofrimentos se cumprem entre vossos irmãos no mundo, e muitos estão vencendo. Essa irmã que eu contei, ela é um testemunho para muitos outros vencerem, para você vencer. O diabo escolheu, decidiu, vou fazer você um adúltero, uma prostituta. E você já começou a reparar nos outros, na televisão, nas formas físicas, pensamentos libidinosos, sensuais, têm vindo a você. Repreenda esse demônio, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde. Ao outro, ele está dando desejos homossexuais, lesbianismo. Repreenda antes que seja tarde. Não deixe essa coisa tomar conta de você. Isso é uma tentação. Isso é um plano do diabo para acabar com você, para pôr você na derrota. Outro é usar droga. Não, porque eu não vejo nada demais. Pegar o cigarrinho da maconha, tirar o pó, injetar. Para com isso. Resista firme na fé. Não ceda terreno. Continua o apóstolo dizendo. Quando você fizer isso. E o Deus de toda a graça. Está claro, não precisa explicar, né? Está falando o nosso Senhor. Que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Também está claro. Nós sofríamos. O Pai nos chamou. Acordamos. Aceitamos a Jesus. E fomos chamados à eterna glória do Pai. Diz aqui, Ele mesmo vos aperfeiçoará. O que é aperfeiçoar? É acabar alguma coisa com perfeição. Vamos dizer que eu crie um sapato diferente, que é mais confortável, em que a pessoa que tem um calcanhar largo não vai sentir-se apertado, que tem um calcanhar estreito não vai sentir o sapato largo. É um sapato inteligente.
Ele alarga, ele aperta de acordo com o calcanhar da pessoa, do peito do pé. Pessoa que tem um pé chato, tem um pé em curva, vai ser um sapato perfeito, sapato inteligente. Eu não posso dançar, eu concebi de qualquer maneira. Eu tenho que acabar com perfeição, porque senão não adianta. O Senhor Deus quer aperfeiçoar você. Ele quer terminar a obra na sua vida com perfeição. Ele começou a boa obra. Mas ele só pode terminar com perfeição se você resistir ao diabo. Porque se você não resistir, a sua vida não vai ser, vamos dizer que a obra na sua vida seja uma esfera, um círculo. Você adulterou, esse círculo está queimado aqui. Então vê o círculo todo bonitinho, quando chega aqui, ele faz isso. Não foi perfeita a obra. Você foi desonesto, tem mais uma partezinha. Você foi... por aí afora vai. Então Deus quer terminar o círculo, a obra, com perfeição. Alguém olha e diz, obra de mestre. E é o que Ele quer que nós sejamos. Que quando nós entrarmos na presença dEle, nós entraremos assim, com a consciência pura, com o coração tranquilo, adorando e louvando o Senhor, bendizendo o nosso Deus. Ele mesmo nos aperfeiçoará, acabará com perfeição. Mas se nós resistirmos firme na fé. Tem mais. Ele diz aqui, ele confirmará. Confirmar significa tornar firme, certificar. Eu fui nomeado e fui confirmado no cargo. Eu fui nomeado a exercer o cargo durante 4 anos. Um cargo de confiança. Entrou outro presidente e ele então me confirma como aquela pessoa que está naquele cargo. Me tornou firme, me confirmou. Então eu tenho mais 4 anos aí, quando eu tiver o mandato, para ser uma pessoa que estou naquele cargo, exercendo aquela atividade. O Senhor Deus vai, primeiro, aperfeiçoar você e vai confirmar, como filho dele, como uma autoridade. Por quê? Porque você resistiu firme na fé. Você está entendendo? Ele vai terminar a água com perfeição e vai escrever um decreto a seu respeito, que você continua como rei. Ele nomeou você como rei, como um servo dele, como uma pessoa que toma posse da bênção. Agora, se você, preste atenção, se o senhor, se a senhora não resistir, o que acontece? Ele não vai terminar com perfeição, não vai aperfeiçoar, talvez se aos trancos e barrancos, você consegue entrar na vida espiritual. A Bíblia diz que o fogo vai passar. Se a obra for de palha, se a obra for de feno, se a obra for de madeira, vai haver dano. Se for de ferro, de ouro e por aí afora vai, essa obra vai passar. Isso é coisa séria, meu irmão. Resistir ao diabo que está fazendo você ficar doente é mais do que resistir para o seu próprio bem físico agora, mas sim para você ser aperfeiçoado e confirmado. Você está entendendo? É uma coisa séria. Tem gente que anda como borboleta por esse mundo, como passarinho. Não, meu irmão. Nós temos que pensar, você tem que pensar, que se você cair nessa tentação de desonestidade, talvez nunca ninguém saiba, eu duvido, não há nada encoberto que não vai ser revelado. Não, mas eu vou praticar e eu vou conseguir a minha casa, a minha independência, eu vou pagar minhas dívidas. Você vai ficar na mão do diabo para sempre, isso é uma tentação. Esse adultério vai fazer você pagar um preço eterno. Essa doença pode acabar com a sua saúde. Como é que eu faço? Eu estou desesperado. Resista ao diabo. Firme na fé. Sabendo que não é coisa nova. No mundo todo, nossos irmãos têm passado por isso.
Agora, se você resistir, Deus vai aperfeiçoar você. Deus vai fazer você perfeito. Ele não levou em conta os pecados que você fez no passado, no tempo da ignorância. Ele está dizendo agora, você está iluminado. E Ele vai confirmar você. Filho de Deus. Nação santa, povo particular de Deus. Sacerdote e rei do Altíssimo. Que é o que nós somos. Você está vendo como resistir é importante? Ainda tem mais, hein? Diz aqui na palavra de Deus que Ele fortificará. Fortificar, podemos entender por duas coisas. Eu tenho a fábrica, que eu sou vigia. Está vindo muita tentativa de assalto. É uma fábrica muito grande, né? Ocupa ali 20 alqueires. Trabalham 50 mil empregados, tudo é hipotético aí. Tudo bem. Então a diretoria resolve fortificar essa fábrica. Ou seja, a cada 1.000 metros, eles constroem uma cabine de vigia e colocam um guarda armado. O quartel espalha guaritas por toda a sua extensão. A nação espalha fortes. Ela fortificou-se. Então Deus diz aqui que Ele vai colocar fortes ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá no Salmo 34. Se não me engano, é versículo 10. Eu digo para você em 2 minutos. Não, é 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus vai colocar esses fortes, esses anjos, essas fortalezas, ao redor da nossa propriedade, do nosso caminho. Mas Ele só pode fazer isso quando o Senhor Deus ver que você resistiu ao diabo com todas as suas forças. Então Ele vai fortificar a sua vida, encher de fortes, que não é a mesma coisa de fortalecer. Fortalecer é tornar forte, que Ele também fará. Leia lá, por favor. Ele mesmo, diz aqui o versículo 10, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, além dele colocar os fortes, o anjo dele é forte, e se for necessário ele coloca 10 milhões, 10 bilhões, ele também vai nos fortalecer, nos tornar fortes. Então entenda uma coisa, senhor, senhora. A tentação que está vindo para você, você ora, Deus me livra dessa tentação, Deus não vai livrar você. No abrir e fechar de olhos. Assim como uma árvore que você planta, ela recebe o sol causticante, recebe a chuva abundante, o vento frio gelado que a entorta, e ela vai se fortalecendo até que ela fica uma árvore frondosa, produz muitos frutos. Mas ela passou por todas as intempéries, por todas essas provações da natureza. A nossa vida também. Deus não pode agora pegar você, nunca mais você vai ser tentado. Tem que haver as tentações. Só que nós não vamos cair. Nós vamos olhar para o mal quando ele vier, está amarrado, Satanás. Você não vai conseguir e o diabo não vai. Você está entendendo? Então as tentações, se nós as resistirmos, o resistir às tentações torna-se uma bênção. Porque dá condições a Deus de nos fortalecer, nos aperfeiçoar, de nos confirmar, de nos fortificar e de nos fortalecer. Você sabia que o Senhor Jesus,
para nos ajudar a resistir ao diabo, a enfrentar a tentação, ele teve que passar por tudo isso que nós passamos. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus é antes de Pedro. Nós estamos em Pedro, né? Umas 10 folhas para trás, você encontra Hebreus, capítulo 4. No versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meu irmão, a palavra de Deus não mente. Ela diz aqui em Hebreus 4,15. Jesus foi tentado em tudo, só que não teve um pecado. Naquilo que você está sendo tentado, Jesus foi. Agora diz aqui que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer de nossa fraqueza. Ele pode compadecer-se, ele pode nos ajudar. Porque ele sabe o que produz a tentação no ser humano. Porque ele era Deus, ele deixou toda a sua glória, deixou todas as suas prerrogativas e veio como homem. E como homem ele foi tentado em tudo, porém nunca caiu numa só tentação. Entenda bem, você que está sendo tentado, Jesus pode socorrer você. No capítulo 2, versículo 18 de Hebreus, o Espírito Santo disse assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele sendo tentado, ele padeceu, não caiu, mas sentiu a tentação, agora ele pode socorrer aos que são tentados. Você diz: pai, essa tentação está demais, eu vou usar o teu poder de Deus é em nome de Jesus. O próprio Jesus vai, dá ordem, o próprio Jesus vai e ensina como é que tem que fazer a obra. Destrói esse mal, eu não aceito. Eu não dou de maneira nenhuma permissão ao diabo tocar em mim. Jesus, que foi tentado em tudo, porém nunca caiu, ele tem condições de socorrer o Senhor, de socorrer a senhora. Quando? Agora, nesse minuto. Qual é a tentação que o diabo está lhe infligindo? É de doença? Problema financeiro? Problemas conjugais? Sensualidade? Figuras, palavras obscenas na sua mente? Vontade de cometer um crime? Um ódio de um coração que não perdoa? Saiba de uma coisa. Tenha certeza de um fato. O Senhor Jesus pode socorrer você. Agora voltemos para 1 de Pedro 5, 8, 9 e 10. Sede sóbrio, seja inteligente. Não fique aí se gabando que com você não acontecem essas coisas. Porque, meu irmão, quando o diabo decide tentar uma pessoa, o homem não tem estrutura se não firmar-se com a palavra de Deus para resistir. É coisa séria. Então fique acordado. Uma pessoa vem para você sorrindo: ô meu irmão, ô minha irmã. Você sorri, mas o que é que está por trás disso? Chega o irmão da igreja: irmão, tem um grande negócio para você. E tal, paga tanto e vai ter essa bênção tal. Abre os seus olhos, hein? Pode ser um laço. E se for, vai derrubar você. Abra os seus olhos e acorde. O inimigo vem daqui e dali, firme-se na palavra de Deus. Não saia da palavra de modo algum. Sede sóbrio e vigiai, tome conta. Dê o tiro de advertência. Insistiu, espiritualmente falando, né?
Não estou mandando você atirar em ninguém. Estou falando contra o demônio. Use o tiro verdadeiro, que é o nome de Jesus. Solte o poder de Deus em cima. Não faça acordo com o diabo. Tome conta. Vigie o seu território. Porque o diabo é seu adversário. E ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, a ele você deve resistir firme na fé. Não resista mole, incerto, instável. Não, estabeleça-se na revelação de Deus e resista ao diabo firme na fé. Sabendo de uma coisa. O que, missionário? Sabendo que essa mesma tentação, pelo mundo todo, ela se cumpre nos seus irmãos. Você não é uma pessoa especial. Você não é uma pessoa suja, imunda, que por causa disso agora você pensa essas obscenidades, esses assuntos de sensualidade. Não, é o diabo que está tentando. Não é que você é mau de índole. Você será uma pessoa má de índole quando você não chegar diante de Deus. Resiste firme na fé, sabendo tal. Agora, o mesmo Deus, Ele mesmo vai aperfeiçoar você. Ao resistir firme na fé, você dá condições a Ele de lhe aperfeiçoar. Ele mesmo vai confirmar você. Ele vai manter você como filho dele. Ele vai fortificar você, ele vai estabelecer, colocar os anjos dele ao seu redor para lhe guardar, lhe proteger, lhe amparar. E ele, além de lhe fortalecer, ele vai lhe confirmar. A palavra dele, a bênção dele estará sobre a sua vida. Ele vai confirmá-lo, repetindo tudo de novo agora, ele vai terminar, vai aperfeiçoar. Ele vai confirmar, ele vai fortificar e vai fortalecer. Vai lhe dar a força dele. E olha, com a força de Deus na sua vida, pode escrever: eu, de agora em diante, serei um sucesso. E é o que Deus está falando com você. Ele está dizendo que você pode tudo a partir de agora, porque Ele está do seu lado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Está em Isaías 41:10 isso. Então agora não temas, Deus está com você. Eu quero fazer a oração da fé, eu vou colocar aqui a minha mão. Eu quero que você venha, coloque a sua mão juntamente com a minha, nesse minuto. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos orar. Vamos assumir o que é nosso. Então, em nome de Jesus, oremos agora, para a honra e para a glória do nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos em Tua majestosa presença, neste momento super importante de oração. E queremos, Pai, a partir de agora, tomar uma posição diante do Senhor. Queremos assumir o que nos pertence. E em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu estou diante do Senhor agora. Oh, meu Deus. Pai, veja as milhares de pessoas que ao ouvir essa mensagem que o Senhor me deu, estão dizendo: veja elas agora. Deus, o diabo tem me tentado muito. O diabo tem quase acabado com a minha vida. O diabo tem me arrasado bastante. Mas eu creio em Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Oh, meu Deus, essas pessoas querem muito a Ti agora. Deus, tem gente dizendo: hoje eu aprendi como é que eu serei bem-sucedido. Eu vou resistir até vencer. Meu Pai, agora, meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dessa pessoa.
Eu agora, meu Deus, eu invoco o teu poder, a tua autoridade, o nome de Jesus Cristo para libertar esse povo. Ó poder de Deus, venha e comece a atuar nessas pessoas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu não sei o mal que você sofre, o mal que está na sua vida, mas como ministro do Evangelho, eu amarro essa força maligna e eu digo: Satanás, acabou. Acabou. Pega a sua doença, a sua enfermidade, o seu mal, a sua tentação e caia fora dessa vida agora. Eu exijo, declaro essa pessoa liberta. Eu falo em o nome de Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus, seja liberto. Receba a sua cura, a sua bênção agora. Levante as mãos para os céus e agradeça a Jesus. Pai, muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus. E amém. Aleluia. Agora, salte de alegria e caminhe nessa fé, porque este é o seu sucesso. Em nome de Jesus.